A primeira coisa é a seguinte, o primeiro aspecto que eu considero fundamental é o que eu chamo de análise integral do solo. Eu vou iniciar ali um plantio, eu vou iniciar ali uma correção do solo, uma adubação, eu vou iniciar uma intervenção no solo. Por onde que eu começo? Primeiro ponto, anota aí, análise integral do solo. Sempre comece por aqui. Sempre comece fazendo análise integral do solo. A palavra integral, ela já diz que eu estou falando de um todo, certo? Eu estou me referindo a um todo. E quando eu falo análise, a maior parte de vocês pode pensar assim, você está falando sobre análise química, sobre análise física, sobre amostragem de solo, é isso? Também, mas não é só isso. E eu costumo dizer que antes de eu fazer ali a minha amostragem, de eu colocar ali, enfiar o meu trado no solo, eu tenho alguns passos que eu preciso tomar, que eu preciso fazer para que eu possa entender e saber qual que é a intervenção correta, qual a profundidade correta que eu tenho que amostrar, como que eu tenho que fazer essa amostragem, aonde que eu vou ter o melhor aproveitamento da área. Então, a análise integral do solo, ela começa com o que eu chamo de histórico da área. Sim, histórico da área. Quando eu falo histórico da área, imagina, vamos tentar contextualizar. Você chegou ali numa propriedade e aí eu quero que você entenda o seguinte, eu estou falando tanto para você que é técnico, estudante, agrônomo, como para você que é profissional, vendedor, como para você que é produtor. Eu quero que você imagine a situação independente do lado que você está. Eu sei que pode falar assim, estamos todos do mesmo lado, mas não é nesse sentido que eu estou me referindo. Eu estou falando de estar do lado assim, da atividade que você desenvolve. Imagine que você chega numa propriedade e a sua função, a atividade que você vai desenvolver é prestar assistência técnica, prestar uma consultoria para o produtor. O que você faz primeiro? Eu sempre digo que o primeiro passo é uma conversa franca com o produtor. Não é necessariamente você chegar fazendo amostragem de solo, você chegar fazendo uma análise química, que é também importante, eu vou falar sobre isso nessa aula ainda. Mas o primeiro passo é uma conversa franca. E essa conversa franca, ela começa com o histórico da área. Se nós vamos preparar aquela área ali de 10 hectares, 20, 100, 200, 500, não importa o tamanho da área, a primeira coisa que eu, como técnico, como consultor, como agrônomo, tenho que saber, como vendedor também, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que foi plantado ali antes. Qual cultura que estava ali antes? O que foi utilizado ali? O que foi utilizado ali? Quais foram os adubos? Teve intervenção química? Teve controle de ervas? Foi o quê? Foi soja? Foi café? Foi milho? Foi pasto aqui? É uma área virgem, uma área que estamos derrubando, uma área que estamos começando agora. Então, o primeiro passo é exatamente esse. Eu preciso saber o que tinha ali antes. Cara, isso aqui muda tudo. Isso daqui muda tudo. Quando eu sei o que já foi plantado, vocês vão entender que, se eu sei que ali já teve soja, teve alguma leguminosa antes, depois que eu pegar minha análise química, vai ter algumas características que elas advêm de leguminosas prévias. E eu vou começar a entender, então é por isso que está dessa forma. Quando é um pasto, por exemplo, teve ali, 15, 20 anos de pastagem, agora nós vamos tirar para fazer a implantação de uma cultura, seja ela qualquer, é comum que o solo esteja ácido, e eu já vou entender, então o solo está assim por conta disso. Então, fazer o histórico da área é muito importante. E quantas vezes, você que é produtor, me responda, você que é produtor, que está aqui me escutando agora, quantas vezes um técnico, um agrônomo, um profissional, até mesmo um vendedor, chegou para você e perguntou, o que foi plantado aqui nos últimos 5 anos? Nos últimos 10 anos, o que você já utilizou? Qual foi a sua produção? Esse é um erro que muitas pessoas que estão começando agora, que estão iniciando agora, cometem. Eles não fazem um levantamento do histórico da área. Com o histórico da área em mãos, eu consigo ter muito mais precisão na tomada de decisão. Então, a primeira coisa é realmente fazer um histórico da área. Depois que eu fiz o histórico da área, que eu fiz todo esse levantamento, essa conversa, e aqui vai uma dica interessante, também para você que está começando agora, que pretende atender o produtor rural. Quando você já inicia a sua consultoria, a sua prestação de serviço, fazendo esse tipo de pergunta e deixando com que o produtor fale, com que o produtor explique, porque ninguém sabe mais do cultivo que teve ali do que o próprio produtor, ninguém sabe mais do que ele. Quando você deixa ele conversar, você já começa a quebrar o gelo. Isso daqui é muito importante. Você vai ver lá na frente que quando a gente vai fazer alguns tipos de recomendações, a gente vai ter que entrar em assuntos um pouco delicados, como, por exemplo, quanto que ele pretende investir ou quanto que ele tem de capital disponível para poder estar fazendo aquela adubação, comprando mudas de mais qualidade. Então, isso daqui é muito importante.
Então, quando você faz esse tipo de conversa com o produtor, você deixa que ele fale, que ele dê ali a opinião dele, que ele explique o que aconteceu ali. E é muito comum o produtor ele faz isso, né? Ele começa a explicar, mas daqui a pouco ele começa a contar causas ali que aconteceu, o que deu errado, que o filho dele não ajudou, que faltou dinheiro, que quebrou máquina, que acabou a água, que enfim. Vai botar culpa em algum político, ele vai falar mal de algum político, que está tudo bem, a sua função aqui é ouvir. E você ouve o produtor. Você ouve o produtor. E aí você entende realmente, né, com a fala do produtor, o que tinha ali, o que foi plantado ali, o que foi colhido ali. Então, esse é o primeiro passo. Depois, antes ainda de eu fazer a amostragem do solo, eu vou chegar para o produtor e vou perguntar, cara, tá, beleza, já entendi o que foi agora. O que a gente vai fazer? Qual é o seu objetivo? O que você pretende plantar? Qual que é o cultivo que a gente vai estar iniciando aqui agora? Vai ser milho? Vai ser uma cultura anual? Vai ser uma hortaliça? Vai ser uma cultura perene? Vai ser café? Vai ser coco? Vai ser citros? Você quer uma área para pastagem? O que a gente vai fazer? Por quê? A depender da cultura, nós vamos utilizar estratégias diferentes. Então, eu tenho que perguntar, tenho que fazer esse planejamento. Depois dessa cultura, você pretende plantar outra? Como que vai funcionar? Então, é muito importante você ouvir, agora você já ouviu o que o produtor disse, né? O que já aconteceu ali antes. Agora você precisa saber qual é o objetivo, o que está na cabeça do produtor, para que você também comece a pensar e criar estratégias aí para ajudar o produtor. E lembre-se, pelo amor de Deus, você que é técnico, você que é agrônomo, você que é profissional, a sua função, o seu objetivo é ajudar o produtor a cumprir o objetivo dele. E quando você faz isso, quando você ajuda ele a atingir o objetivo dele, você é bem pago por isso. Então, isso não pode sair da sua cabeça. Beleza. Depois que eu já fiz o histórico da área, já entendi tudo que vai ser plantado ali, enfim, agora o próximo passo é realmente fazer a amostragem de solo. Então, nós estamos no primeiro ponto ainda, estamos falando aqui da análise integral do solo, e a análise integral do solo ela não começa com a amostragem de solo, ela começa com o levantamento da área, do histórico, do que foi plantado, do que ainda vai ser plantado. Correto? E agora eu vou fazer a amostragem. Se é uma área que você está acompanhando pela primeira vez, análise química 0 a 20 centímetros, 20 a 40 centímetros também, sempre faço. Análise química de 0 a 20, de 20 a 40. Mas, Daniel, eu vou trabalhar com uma cultura de sistema radicular superficial. Preciso fazer de 20 a 40? Precisa. Pelo menos uma vez aí a cada 2, 3 anos é muito importante. Porque você, querendo ou não, a camada subsuperficial, ela influencia diretamente a camada superficial. Então, eu preciso saber como é que está ali embaixo também. Mais uma vez, se o produtor ele ainda não tem uma análise física, a análise física também é muito importante. Mas, Daniel, vou precisar repetir a análise física todos os anos? Não. A estrutura física do solo ela vai mudar a cada 100, 200, 300 anos. Às vezes demora até mais do que isso. Então, você precisa fazer uma análise física, pelo menos, para que você já saiba ali, pelo menos, o teor de argila, o teor de areia. Isso daqui vai ser importante na tomada de decisão. Tanto em processo de irrigação, adubação fosfatada, calagem, gessagem. Isso aqui influencia. Então, agora, uma análise química de 0 a 20, de 20 a 40 e também uma análise física. Existem alguns casos específicos, como a cana-de-açúcar, por exemplo, que a gente até ramifica e faz uma estratificação dessa análise, mas isso aqui é um assunto muito mais aprofundado e eu posso falar sobre isso em uma outra aula onde a gente pode falar somente sobre análise de solo. Então, o primeiro passo é exatamente esse. Eu espero que você tenha anotado isso, pelo amor de Deus. Análise integral do solo, histórico da área, planejamento, ou seja, o que vai ser plantado, análise química 0 a 20, análise química 20 a 40 e análise física. Esse é o primeiro passo. E depois, então, a gente vai para o segundo passo, que é o que nós vamos falar a partir de agora.